Quando a distância do ponto P até um ponto sobre o orifício, que nós tomamos como a origem do referencial, né? Quando essa distância é muito maior do que o tamanho do orifício, que pode ser o raio, por exemplo, e quando a fonte que dá origem a ondas está a uma distância R0, que também é muito maior do que R', ou melhor, muito maior do que o tamanho do orifício. Nessas circunstâncias, o problema de determinar a perturbação que se originou aqui no ponto P, um ponto depois do orifício, a perturbação aconteceu antes do orifício, e essa perturbação a gente escreve sob a forma de ondas esféricas, né? Então, a teoria de Kirchhoff me permite escrever, dentro de uma excelente aproximação, V de R igual a V0 vezes uma integral, que é uma integral de superfície, e que agora escrevemos sob uma forma um pouco diferente do que havíamos adotado até aqui. Nós escrevemos essa integral como sendo e elevado a i vezes k vezes uma função. Ora, essa função, né, é uma função no momento que nós vamos denominar de função de x' e y', né, porque, afinal de contas, nós devemos efetuar uma integral sobre uma função desse tipo aqui. Agora, essa função aí, nós sabemos que f de x', y', veja, x', y' é, só para lembrar, se eu tenho aqui um orifício, aqui eu tenho a origem do meu referencial, x' e y' são as coordenadas de um ponto P', onde esse ponto P' se encontra naquela região onde temos um orifício. De forma que P' tem coordenadas x' e y'. Isso é importante que se entenda. Nós vamos escrever essa função como sendo igual a módulo de R menos R' mais módulo de R0 menos R'. Aqui está. Todo problema envolvendo difração da luz em particular, né, envolve uma integral desse tipo. Por quê? Nós estamos aqui, né, escrevendo a expressão para perturbação nesse ponto, como resultado de ondas emergentes desse ponto. Portanto, todo o problema de difração é um problema de efetuar essas integrais. Em geral, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, nós trabalhamos usualmente com duas aproximações que definem, respectivamente, a difração de Fraunhofer e a difração de Fresnel. Ora, no que consistem essas difrações?
consiste em aproximações. Então, vamos escrever esse f de x' e y' em termos de raiz quadrada agora, porque eu estou falando de distância. Então, é raiz quadrada de r menos r', mas r menos r' é r ao quadrado menos 2 vezes r escalar r' mais r' ao quadrado, né? E esta outra, veja que x' e y' está aqui, né? Em r' e r' ao quadrado. R' ao quadrado é x' ao quadrado mais y' ao quadrado, por exemplo, né? Mais raiz quadrada de r0 ao quadrado menos 2 vezes r0 escalar r' mais r' ao quadrado. Essa é a expressão. Agora vamos fazer uso de mais um truquezinho. O truque consiste em colocar esse R que está aqui em evidência, porque esse R é muito grande, em geral, em comparação com a R'. Então, aqui eu coloco R vezes raiz quadrada de 1 menos 2 vezes R' escalar R sobre R ao quadrado mais R' ao quadrado dividido por R ao quadrado. Aqui a mesma coisa, mais R0 vezes a raiz quadrada de 1 menos 2 vezes R0 escalar R' dividido por R0 ao quadrado, mais R' ao quadrado dividido por R0 ao quadrado. Muito bem, até aqui não recorri a nenhuma aproximação. Agora, aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever uma expressão que seja válida para R' sobre R muito pequeno. Ou melhor, menor do que 1. E, é claro, a mesma coisa, R' sobre R0 menor do que 1. Depois a gente vai tratar o caso de menor do que 1 e distingui-lo do caso de muito menor do que 1. De forma que, agora, eu faço uma expansão dessa função aqui, né? Feita essa expansão, nós temos o seguinte, f de x e y é igual, em primeiro lugar, eu estou fazendo a expansão dessa função, né? O primeiro termo desta expansão é R, o segundo é R0, R mais R0. Portanto, isto aqui é o termo em primeira ordem, digamos assim, né? Primeira ordem. Ora, esse termo aqui não faz mal algum, porque aqui eu tenho e elevado a i kr mais r0, e eu agora vou incorporar e elevado a i kr mais r0 aqui fora. Então, vai apenas mudar V0'. Né? Muito bem. Agora, eu tenho a seguinte situação. Vamos agora escrever os termos envolvendo a primeira potência em R' sobre R. Esses termos aqui são fáceis de serem identificados, né? A raiz quadrada de 1 menos x, né? Eu vou poder escrever
a raiz quadrada de 1 mais x é igual a raiz quadrada de 1 mais a derivada de raiz quadrada de 1 mais x, dx, para x igual a 0, vezes x. E vou parar aqui. Claro que eu posso ir em ordens mais altas também. Aí envolveria a derivada segunda mais d2, e aqui 1 sobre 2 fatorial, d2 da raiz quadrada de 1 mais x, dx, 2, para x igual a 0, e aqui x2. Nós vamos parar nessa expansão em termos de até, digamos, terceira ordem, né? Que envolve a derivada segunda. Primeira ordem é esse, segunda ordem é esse, e terceira ordem é esse aqui. Muito bem, feito isso, o próximo termo, portanto, é f de x e y é igual a r mais r0, que eu já vou absorver naquele v0, porque é uma fase apenas, né? E agora aqui eu tenho menos, veja, a derivada da raiz quadrada é igual a meio. Eu tenho meio aqui, portanto, menos 2 vezes r linha. Aqui eu tenho r sobre r ao quadrado, então aqui eu tenho r sobre r esse é o primeiro termo. Agora eu tenho um termo aqui também, mas tem a mesma forma. R escalar, R', R sobre R, mais R0 sobre R0. Esse aqui é o próximo termo na expansão. Finalmente, se eu for até termos quadráticos, né, nesta expansão, né, então o que nós vamos ter? Mais termos aqui. Por exemplo, R vezes meio de R' ao quadrado sobre R2, que já estou agora considerando a expansão desse termo aqui, até termos quadráticos em R' sobre R. Então, eu tenho um R vezes R' ao quadrado. Portanto, eu tenho este termo, eu tenho um outro termo, que é mais R0 sobre 2, vezes R' ao quadrado, dividido por R0 ao quadrado, mais... E agora tem mais termos, envolvendo R escalar, R' sobre R2 e assim por diante, ao quadrado, né? Mais termos. Termos agora que nós poderíamos chamar de terceira ordem ou termos quadráticos, né? Termos quadráticos. Nós fazemos uma expansão em potências de R' sobre R e R' sobre R0. Ora, se considerarmos essa expansão até termos lineares, isto define a difração de Fraunhofer. Estamos falando da difração de Fraunhofer. É uma aproximação, claro, válida para R' sobre R muito pequeno e para R' sobre R0 muito pequeno também. Se isto for válido, nós podemos parar a expansão aqui.
Portanto, no caso da difração de Fraunhofer, nós consideramos apenas os termos lineares na expansão dessa função aqui. No entanto, se continuarmos e considerarmos também os termos de segunda ordem, nós estamos então falando da difração de Fresnel, ou de Fresnel, que também é uma aproximação, mas não tão restritiva quanto a difração de Fraunhofer. A difração de Fraunhofer, por outro lado, tem a vantagem de ser mais simples. Porque, vamos ver, envolve integrais simples. Agora, o que é importante que se entenda fisicamente é que, no final, o resultado, né, da difração de Fraunhofer, né, é que nós estamos, no fundo, aproximando uma onda esférica por uma onda plana. Porque agora a fase da onda é dada por uma função que descreve uma onda plana e uma onda plana harmônica. Essa é a consequência dessa aproximação. Ou seja, nós consideramos aqui a situação nessa aproximação, substituímos ondas esféricas por ondas planas que incidem, né, com um vetor K indicando essa direção aqui, né, onda que incide, então, nessa direção. Temos ondas planas que incidem neste ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E agora, ondas planas emergentes do orifício. Aqui temos ondas planas emergentes da fonte e agora temos ondas planas emergentes do orifício. Então, trata-se de uma aproximação onde, em última análise, nós substituímos as ondas esféricas, porque tratar ondas esféricas é mais complicado, já vimos isso no caso da formulação de Fresnel, né? Nós substituímos as ondas esféricas por ondas planas, nessa aproximação, conhecida de aproximação de Fraunhofer. E ela só é válida para R' menor do que R e R' menor ou muito menor do que R0. Porque nessa expansão paramos nos termos de segunda ordem na expansão, os termos lineares. Aqui pegamos os termos quadráticos. De forma que nós temos duas formulações, uma mais simples, a de Fraunhofer, e a de Fresnel. A de Fresnel não é muito simples. Ela envolve integrais de função do tipo integral de e elevado a x2 dx, né? Então, não é muito fácil. A gente tem que recorrer a tabelas de integrais. Por mais simples que seja o orifício, a gente tem que recorrer a tabelas. Em geral, a gente trata melhor no caso em que a gente trata a difração de Fraunhofer.